O livro de 2 Pedro, Advertências e a Esperança na Volta de Cristo. O livro de 2 Pedro é uma epístola do Novo Testamento escrita pelo apóstolo Pedro. Diferente de sua primeira carta, que encorajava os cristãos a suportarem a perseguição, 2 Pedro tem um tom mais de advertência. A principal preocupação do apóstolo é alertar os crentes sobre falsos mestres e ensinos enganosos, além de reafirmar a promessa da segunda vinda de Cristo. A carta enfatiza a importância do crescimento espiritual, da obediência a Deus e do discernimento contra falsos ensinamentos. Pedro exorta os cristãos a se manterem firmes na fé e a aguardarem com esperança o cumprimento das promessas divinas. Autor e contexto histórico. Pedro se apresenta como Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, 2 Pedro 1:1, deixando claro sua identidade. A maioria dos estudiosos acredita que essa carta foi escrita pouco antes da morte de Pedro, por volta de 66 a 68 anos depois de Cristo, durante a perseguição do imperador Nero. Diferente da primeira epístola, que foi dirigida a um grupo mais amplo de cristãos, 2 Pedro parece ter sido escrita para os mesmos leitores da primeira carta, já que Pedro menciona que esta é a sua segunda exortação a eles, 2 Pedro 3:1. O cenário da época era preocupante. Falsos mestres estavam se infiltrando nas igrejas, ensinando doutrinas erradas e incentivando uma vida moralmente corrupta. Muitos estavam duvidando da volta de Cristo, e Pedro escreve para reforçar que Deus cumpre suas promessas. Temas principais de 2 Pedro: o chamado ao crescimento espiritual, 2 Pedro 1, de 1 a 11. Pedro começa sua carta lembrando que os crentes receberam fé preciosa em Cristo e que essa fé deve ser acompanhada por um crescimento espiritual contínuo. Ele lista qualidades que devem ser cultivadas pelos cristãos: fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Pedro afirma que quem cresce nessas áreas se torna frutífero no conhecimento de Cristo, enquanto aqueles que não praticam essas virtudes são cegos espiritualmente. 2 Pedro 1:9. Ele também lembra aos cristãos que foram chamados para a vida eterna e que devem se esforçar para confirmar essa vocação por meio de uma vida santa. A autoridade das Escrituras e o testemunho dos apóstolos. 2 Pedro 1:12 a 21. Pedro reforça a autoridade do ensino apostólico, lembrando que sua mensagem não é baseada em mitos ou fábulas, mas no que ele mesmo testemunhou. Ele menciona a transfiguração de Cristo, quando viu a glória do Senhor no monte, Mateus 17:1 a 8, como prova da autenticidade de sua mensagem. Além disso, Pedro enfatiza que as Escrituras não são interpretações humanas, mas foram inspiradas pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:20 a 21. Isso significa que os cristãos devem confiar na palavra de Deus acima de qualquer ensinamento humano. Advertência contra falsos mestres. 2 Pedro 2:1 a 22. Pedro dedica todo o capítulo 2 para denunciar os falsos mestres que estavam surgindo dentro da igreja. Ele alerta que esses homens trariam heresias destruidoras, negariam a Cristo e levariam muitos ao erro. Ele descreve as características desses falsos mestres: ganância. Exploravam os fiéis em busca de dinheiro. 2 Pedro 2:3. Imoralidade. Viviam de maneira corrupta e pervertida. 2 Pedro 2:10. Desprezo pela autoridade. Eram arrogantes e rebeldes. 2 Pedro 2:10 a 12. Promessas vazias. Prometiam liberdade, mas eram escravos do pecado. 2 Pedro 2:19. Pedro compara esses mestres a Balaão, um profeta ganancioso que foi repreendido por Deus. 2 Pedro 2:15 a 16. Ele também menciona exemplos do julgamento divino contra os ímpios, como a destruição de Sodoma e Gomorra e o dilúvio nos dias de Noé. Ele encerra esse trecho dizendo que esses falsos mestres são como cães que voltam ao próprio vômito. 2 Pedro 2:22, mostrando a gravidade do pecado deles. A certeza da segunda vinda de Cristo. 2 Pedro 3:1 a 13. Pedro responde às dúvidas de alguns cristãos que questionavam por que Jesus ainda não tinha voltado. Havia zombadores dizendo que tudo continuava como sempre e que a promessa da volta de Cristo não se cumpriria. 2 Pedro 3:3 e 4. Pedro explica que Deus não demora, mas é paciente, pois quer que todos se arrependam antes do juízo final.
2 Pedro 3, 9. Ele lembra que, assim como o mundo antigo foi destruído pelo dilúvio, o mundo atual será destruído pelo fogo no dia do julgamento. Ele incentiva os crentes a viverem de forma santa e piedosa, pois a volta de Cristo trará novos céus e nova terra, onde habita a justiça. 2 Pedro 3, 13. Exortação final e o perigo da deturpação das Escrituras. 2 Pedro 3, 14 a 18. Pedro conclui sua carta incentivando os cristãos a permanecerem firmes na fé e a não se deixarem levar por ensinos errados. Ele menciona o apóstolo Paulo e reconhece que seus escritos são difíceis de entender, mas alerta que alguns distorcem suas palavras para justificar seus próprios erros. 2 Pedro 3, 15 e 16. Ele termina com uma exortação: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. 2 Pedro 3, 18. Estrutura de 2 Pedro. O livro é dividido em 3 capítulos, com a seguinte estrutura. Capítulo 1. Chamado ao crescimento espiritual e à autoridade das Escrituras. Capítulo 2. Advertência contra falsos mestres e o juízo de Deus. Capítulo 3. A promessa da volta de Cristo e a necessidade de santidade. Lições práticas de 2 Pedro. Devemos crescer espiritualmente e não permanecer estagnados na fé. A Bíblia é a única autoridade confiável e deve ser nossa base de fé. Precisamos estar atentos aos falsos mestres, pois eles tentam desviar os crentes da verdade. Deus não demora, Ele é paciente e quer salvar o maior número possível de pessoas. A volta de Cristo é certa, e devemos viver preparados para esse dia. Conclusão. O livro de 2 Pedro é um chamado à vigilância espiritual. Ele nos lembra que o mundo está cheio de falsos ensinamentos e que precisamos nos firmar na palavra de Deus. Também nos ensina que a volta de Cristo é uma promessa certa e que devemos viver de maneira santa e irrepreensível enquanto aguardamos seu retorno. A mensagem de Pedro continua relevante para os cristãos de hoje, pois ainda enfrentamos desafios semelhantes, falsos ensinos, questionamentos sobre a fé e a necessidade de perseverança até o fim. Que possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus, permanecendo fiéis até sua gloriosa vinda. Gostou das explicações? Curta e compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais vídeos. Vamos entender todos os livros da Bíblia e muito mais.